Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha. Eu vos pagarei o que for justo. Eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Nós combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que excelente oportunidade nos proporcionou as leituras de hoje para contemplarmos a bondade de Deus. O Evangelho mostrou como Deus insiste conosco. E a primeira leitura, com muito realismo e objetividade, nos propõe uma decisão, e uma decisão que seja urgente. Comecemos pelo Evangelho, versículo 1 do capítulo 20 de São Mateus. O patrão saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. O patrão é Deus, para entendermos ali as imagens da parábola. A vinha, várias realidades que compõem nosso cotidiano: a família, a profissão, o estudo, a igreja, a sociedade onde estamos inseridos. Ali é a vinha para onde somos enviados. O trabalho a ser realizado, o testemunho e o esforço de evangelização. Sair para contratar várias vezes é esse desejo de Deus de que todos estejamos
inseridos, envolvidos na sua vida, nos seus projetos, no seu desígnio de salvação. Sair logo de madrugada é porque é desejo de Deus não perder tempo e que as pessoas estejam desde do primeiro momento de sua vida já envolvidos em Deus, em seu projeto. A madrugada é esse desejo de que tenhamos uma vida inteira, desde o momento inicial, inserida na vida divina. Versículo 2. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata. O que Deus oferece a um, oferece a todos. Não importa se chegou na primeira hora ou na última hora, o que Deus oferece, oferece igual a todos. E o que Deus oferece, então? A sua presença, a sua amizade, a eternidade feliz no céu. É isso que Deus oferece. E é isso que Ele oferece a todas as pessoas. Sua amizade. Ouvimos no Evangelho, amigo, ele se direcionando a um daqueles trabalhadores. Ao sair, chama para a sua vinha todos que encontram. Ele direciona o seu convite a todos. Olha, vemos na Sagrada Escritura, está cercado de crianças, deixai vir a mim as criancinhas. Também prostitutas. Temos episódios de lida dele com mulheres que porventura a palavra nos leva a entender que eram prostitutas. Vemos ele lidar com cobradores de impostos, dentre eles Mateus, evangelista. Apóstolo. E cobradores de impostos, hoje não, porque o imposto hoje é muito bem empregado, mas naquele tempo, a profissão era tida como desonesta. Vemos ele lidar com ladrões. E o primeiro que entra no céu é um ladrão, estava pregado na cruz ao seu lado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vemos pessoas simples o rodearem, o acompanharem os seus sermões, suas pregações. Vemos pessoas também da alta elite do seu tempo. No Evangelho de sexta-feira, dentre as mulheres que acompanhavam Jesus, estava Joana, esposa de Cusa, alto funcionário de Herodes. Era uma discípula de Jesus. Ainda militares de patente alta pediram milagres a Jesus. Vemos Jesus direcionar o seu convite a todas as pessoas. Nós, por vezes, julgamos um ou outro não ser digno de estar na igreja. Nós assim julgamos. Mas Deus direciona o seu convite a todos. Por isso, você e eu estamos aqui participando dessa celebração, porque fomos convidados por Jesus. Assim como amigos nossos, familiares nossos, também foram convidados por Jesus. Muitos não se deixam encontrar. Se escondem. Gênesis, quando Deus vem caminhar no paraíso depois do pecado,
texto mostra que eles se escondem de Jesus, de Deus. Muitas vezes as pessoas se escondem. Não se permitem escutar o chamado, escutar a voz de Deus. Mesmo Deus sendo insistente, muitos ainda preferem permanecer desocupados. São os que possuem uma ideia vaga de Deus, talvez como um Deus distante, com o qual não se possui dever algum. Outros, embora aceitem ir para a vinha, pensam em receber o que foi proposto por Deus só por estarem na vinha, mesmo não se dedicando à vinha. E temos muitos assim. Estão na igreja, mas não acolhem adequadamente a palavra de Deus. Sabem o que Deus pede, mas não se envolve, não aceita, não permite ser mudado, não permite ser transformado por Deus. Só o fato de estar na vinha do Senhor não nos garante receber o prêmio final, se não nos envolvermos na vinha do Senhor. E o que fazer na vinha do Senhor? Poderíamos perguntar. Tudo o que for necessário. Na vinha do Senhor, fazemos de tudo. E quem diz isso é São Paulo. Fiz-me tudo para todos, para ganhar alguns. Fiz-me tudo para todos. Não importa o que façamos, o importa é estarmos envolvidos na vinha do Senhor. É isso que importa. Trabalho simples ou mais elaborado, delicado ou exigente. Trabalho às vezes que nos coloca em evidência, trabalho às vezes que é totalmente oculto. O que importa é estar envolvido na vinha do Senhor. Frequentemente seremos motivados a encontrar formas de servir a Deus, utilizando os recursos que temos, as nossas habilidades e conhecimentos técnicos e profissionais. Pode ser que muitas vezes o servir a vinha do Senhor venha por meio de nossas habilidades ou até mesmo de nossas profissões. E qual o objetivo de estar na vinha do Senhor? Envolver e aproximar as pessoas, comunicar a mensagem de Jesus, amar, ser amado, ensinar as pessoas a amar e serem amadas, fazer crescer o reino de Deus. Ide todos, anunciai a todas as nações. Um mandamento de Jesus. Anunciar o Evangelho a todas as nações. Os que trabalharam o dia inteiro pensaram em receber mais. No entanto, Deus já havia oferecido tudo a todos eles. Deus não podia oferecer mais do que ofereceu, porque Ele ofereceu tudo. Ofereceu a sua presença, ofereceu a sua amizade, ofereceu a eternidade. O que mais tinha a oferecer? Por vezes o que Deus tem a nos oferecer não é o que nós queremos. Muitas vezes não queremos a amizade com Deus, queremos um bem material. Queremos um êxito profissional.
Não queremos amizade com Deus. Mas Deus ofereceu tudo, ofereceu a si mesmo. Mas, na verdade, aqueles que foram chamados primeiro, tiveram sim um privilégio. Eles não perceberam, porque estavam marcados pela inveja. Ficaram olhando para os outros que trabalharam menos e não perceberam o grande privilégio que tiveram. Uma vida inteira, um dia inteiro, imagem da vida, né? Na presença de Deus. Uma criança educada na fé, um adolescente inserido na igreja desde sua infância, chegando à juventude, entrando na vida adulta sempre perto de Deus. De quanta coisa não foi preservado? Não que não possa errar, não que não experimente sofrimento, mas de quanta coisa não foi preservado? Porque desde novo cultivou amizade com Deus. E o que mais esperar? O problema, o profeta, na primeira leitura, já destacou para nós. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos tão acima dos vossos pensamentos, quanto o céu acima da terra. O problema é que nós não pensamos como Deus. E por isso, preferimos realidades materiais à presença e amizade do próprio Deus. Deus se oferece a todos e se oferece plenamente a nós, mas nós temos outros planos, outras prioridades. Por isso que tanta gente na igreja não comunga. Não é porque tem impedimento. Um ou outro vive numa situação de impedimento. Mas a maioria que não comunga porque as prioridades são diferentes. Não prioriza a amizade com Deus. Prioriza o prazer, prioriza conquistas humanas. E coloca em risco o céu. E coloca em risco a eternidade. Por isso diz o profeta: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Estamos tão profundamente influenciados por uma cultura marcada pela busca da satisfação imediata e materialista, que se torna muito difícil pensar em eternidade. A eternidade parece que está muito distante. A eternidade parece que está muito longe. E nós pensamos no agora. Eu quero uma satisfação agora. Eu quero uma realização neste momento, não na eternidade. Um casal fez o curso de noivos conosco. O final de julho ou início de agosto, não me recordo bem. O casamento foi para o final de agosto. Ontem, o esposo sofreu um acidente e faleceu. Menos de um mês de casado. Jamais imaginaria isso. Muitos sonhos, muitos projetos.
Mas para ele, a vida chegou ao fim. A eternidade chegou para ele. Tomara que ele estivesse preparado para a eternidade. Tomara que os pensamentos dele estivessem em sintonia com os de Deus. Tomara que ele estivesse cultivando amizade com Deus, porque o tempo para ele acabou. Diz ainda o profeta na primeira leitura: buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto Ele está perto. Buscai o Senhor enquanto Ele passa em nossa vida, nos convidando, nos chamando pelo nome, nos propondo um envolvimento na sua vinha. Porque chegará um momento em que não poderemos mais encontrá-lo. Porque chegará ao fim o nosso ciclo terreno. E podemos ser pegos de surpresa. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Deus se faz próximo e nos convida. Vinde para a minha vinha. Como é que era, Lilian, o canto de entrada? Repete para nós. Tenho medo de quê? Dizia o canto de entrada. Aproveitemos mais esse convite de Deus. Aproveitemos Deus que hoje, mais uma vez, fala conosco. Porque o dia já vai adiantado. Quantas vezes já ouvimos Deus nos chamar? Quantas vezes já ouvimos Deus nos pedir uma mudança de vida, uma conversão em algum assunto concreto, uma generosidade no envolvimento na igreja, uma atitude mais generosa para com irmãos necessitados? Quantas vezes? O dia já vai adiantado. Responda hoje. Responda com coragem. Responda com generosidade. Responda com alegria. Não tenha medo de colocar toda a sua vida nas mãos de Deus. Não queira impor a Deus os seus planos. Não queiram impor a Deus os seus projetos. Tenha medo de hoje não ouvir a voz do Senhor que te chama. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que não sei.